Sérgio, eu acho que não é impressão sua, não. Acho que a tendência é isso mesmo. Essa questão do crédito de carbono é uma questão ainda muito centralizada em determinada região, excluindo outras, porque tem o poder de monetizar, sim, né? E também de tirar os interesses do agronegócio, de tirar os interesses econômicos de determinada área, principalmente que visam a destruição do ecossistema, porque o crédito de carbono só funciona se tiver floresta, se não tiver ou vegetação nativa, se não tiver, não tem valor econômico. E o agronegócio, ele enxerga que o espaço, enfim, para o agronegócio é mais lucrativo do que a própria crédito de carbono. Então, eu acho que exerce uma certa influência sobre esse tema, e o que nós temos feito em termos de debate ainda, enfim, vários povos indígenas, e aí eu digo a nível global, é que essa monetização do crédito de carbono, ela potencializa uma certa discussão em torno do racismo ambiental, mas também querer que o impacto ocasionado em determinados territórios seja compensado em outros. E isso tem gerado uma certa incerteza, porque assim, o Brasil pode ser impactado e pode ser compensado. Essa empresa que impactou o Brasil pode compensar esse impacto em outro território fora do Brasil. Então você pode, inclusive, colocar essa destruição, tem uma palavra que fugiu da cabeça, que é importar essa destruição, de outros países e acabar compensando em territórios que não tem nada, que não tem vinculação direta com essa destruição. Então há uma forte discussão sobre essa questão que eu acho que nós devemos, inclusive, aprofundar, já que o Brasil está aí nessa construção de uma legislação que vai debater sobre a crédito de carbono, se vai ser jurisdicional, se não vai ser, enfim, dá uma bagunça nessa discussão que eles colocam como sendo discussão de pauta verde, né? E eu queria fazer também aqui um destaque sobre o ponto da monocultura. Para a FAO, essa definição de floresta, ele também é área coberta de vegetação, mas também diversa, não pode ser uma única espécie. Então ele não considera a monocultura como sendo... foi o que a FAO me disse, que eu também questionei sobre esse posicionamento dela, e tenho duras críticas a essa definição, porque, como eu disse anteriormente, ela acaba potencializando, o racismo ambiental. E floresta, quem define floresta são os povos que habitam ela. Então, nós que temos essa definição, nós sabemos o que é floresta. Então, os nossos ecossistemas, eles estão vinculados aos nossos saberes tradicionais e às nossas definições. Não vai ser um cientista ou uma pessoa que nunca pisou, muitas vezes, em uma floresta para definir o que é, sem saber o que realmente a relação das pessoas com aquele meio, E aí me preocupa muito também trazer essa discussão, porque o que o mercado europeu tende a definir, infelizmente, a companheira aqui da Alemanha trouxe isso também, não respeitando ainda essa concepção e o conceito de floresta, não entendendo o que é floresta, e a visão europeia. Eu fiz algumas perguntas à população europeia sobre se conhecia o Cerrado, por exemplo, que foi essa missão que eu fui junto com Dona Lourdes, e o que me gerou um certo espanto foi que o próprio governo europeu, pelo menos a União Europeia, e aí eu destaco a França, porque eu perguntei à secretária de meio ambiente da França, entende que o Cerrado já é área degradada, não vegetação primária. E essa concepção de vegetação já degradada faz com que eles entendam que essa produção que é realizada no Cerrado, ela seja legítima, está liberada, porque já foi destruído. Então não tem que proteger mais, já está destruído, não entende como vegetação primária, e isso se reporta para a gente de uma forma muito preocupante, porque além do não conhecimento da vegetação em si, enfim, do bioma, não conhece as lutas e as pessoas que fazem essa luta, que fazem esse enfrentamento. Então a gente é duplamente marginalizado pelo ecossistema e pelas nossas lutas, que não são reconhecidas pela falta de conhecimento, pelo mercado europeu, pelo mercado chinês, pelo mercado norte-americano. Eu destaco o europeu, mas os outros também acabam fomentando essa cadeia da destruição. E para finalizar, eu trago aqui uma fala, que eu ouvi do Nego Bispo, enquanto o asfalto não se juntar com os quilombos, não se juntar, com as aldeias, não se juntar com as favelas, do asfalto não. As favelas não se juntar com os quilombos não se juntar com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, e quando se juntarem, o asfalto vai derreter. Então,
Alta Compeira trouxe de Pelotas ali, eu acho que nós devemos unificar sim as nossas lutas. Nós temos sim temos que montar nossa estratégia de unificação, inclusive nessa cadeia de alimentos, para a soberania alimentar. Que eu acho que nós temos todo um conhecimento nacional, nós temos uma cadeia de produção, e eu destaco, por exemplo, o povo Jacriabá que está aqui, que tem um centro de abastecimento, e tem um centro de preservação de sementes crioulas, né, que faz uma produção sustentável, e aqui várias comunidades tradicionais também produzem isso, né, e o que está faltando é incentivo, e principalmente para que nós consigamos levar essa alimentação saudável para as demais comunidades que habitam no perímetro urbano. Mas infelizmente eu acho que essa estratégia de enfraquecimento dessa cadeia de distribuição, ela também é intencional, é o capital que acaba, né, fazendo esse bloqueio, e aí você vê as carretas de carvão subindo e de alimentos não subindo mais, porque é intencional, isso é intencional, é para manter a gente de forma desmobilizada, enfraquecidos, porque quando essa cadeia se fortalecer, o agronegócio vai sucumbir, e aí nós vamos estar no poder, de fato. Valeu, Dinamó! Para refletir sobre isso, talvez pegando tanto continuidade, mas também refletindo sobre as denúncias que ouvimos, né? As reflexões sobre o Aulinho, do Neizão, e também como que vê as perspectivas futuras da estratégia de luta e como que essa solidariedade entre essa região e outras regiões do país internacional pode se fortalecer. A gente também, nós temos o nosso protocolo de consulta, e a nossa briga maior não foi nem só para a construção do nosso protocolo de consulta, né? Foi mais sim para conseguirmos recursos para fazer a entrega do protocolo de consulta. Porque às vezes você chega lá e entrega o protocolo de consulta e aí eles nem lê, né? Às vezes pega, às vezes lê alguma coisinha, e a gente tem que ensinar eles a ler o nosso protocolo. Claro, vocês vão pegar o nosso protocolo, vai ler o nosso protocolo, não de cabeça para baixo, mas do jeito que nós construímos ele, né? Aí na entrega do protocolo de consulta, nós não entregamos o nosso protocolo de consulta só, sempre, né, com articulação com os Alinho Gomes, né, com os demais companheiros, levar às universidades federal e estadual, com a gente, com os advogados, né, para poder a gente fazer a entrega de protocolo de consulta em conjunto, né, não individual, porque senão fica, né, uma coisa que se pega lá como se fosse um lixo, que não está nem aí para nós, para o nosso protocolo, né. Uma das coisas da fala de Sobralino que chama bastante atenção que todos nós de povos e comunidades tradicionais a nossa unificação, né? Eu acho que nós deveríamos unificar mais força pela articulação dos Alinho Gomes, assim, os outros mais povos de comunidades tradicionais, assim como temos cadeira no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, temos assento também na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Nós deveremos unificar esses povos e ir no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Municipal, e descer lá para as bases, né? Porque senão fica povos falando para povos, né? Nós precisamos povos falar, né, de povos para, assim, o poder público, né? Então acho que é dessa forma que nós deveríamos começar a reagir, né, e articular para poder a gente conseguir esses objetivos aí da regularização dos territórios tradicionais. Nós temos uma preocupação muito grande, a companheira estava perguntando a respeito do nosso cerrado. O nosso cerrado de Upada, além da diversidade de frutos cerrados de ervas medicinais, é onde nós temos as nossas taxas d'água do nosso freático, né? E quando a chuva chove, abastece bastante água no nosso lençol freático, e essa água do nosso lençol freático vai abastecer as nossas nascentes e veredas, em córregos e rios, né? Às vezes o governo faz um projeto para fazer a revitalização do Rio São Francisco, e a preocupação nossa está lá na base, que é as veredas. Se as veredas morrer, o nosso velho Chico morre também junto, porque se o nosso cerrado morrer, as nossas veredas morrem. Se as nossas veredas morrer, os nossos grandes rios geram um impacto muito grande e acabam morrendo junto com o nosso povo. Uma das nossas preocupações é nesse sentido, né? Então, reforço mais uma vez, nós deveremos, né, unificar as nossas forças e ir para dentro dele, para nós não ficar falando de povos para povos. Obrigado. Pedir para refletir, pode responder qualquer das perguntas específicas, mas também a reflexão geral.
falar um pouco da desertificação. A questão é uma realidade, particular para Cabo Delgado. Nós tínhamos uma floresta muito robusta, saudável, mas neste momento estamos numa situação caótica. China é responsável, toda a madeira está sendo importada para a China. E essa realidade está a complicar a situação da nossa província. São contentores e contentores, como eu dizia antes, que fazemos o que nós podemos, mas enquanto o governo não abrir e ver que ele é responsável pelos recursos e não só pela população, para criar condições para a população, está a ser difícil, mas é uma luta que nós vamos ter que continuar sempre a lutar e não podemos parar. Com relação às alianças, são muito importantes as alianças, porque neste momento nós não podemos ver as nossas diferenças, mas temos que ver aquilo que nos une. É isso que nós temos que levar como uma estratégia para poder conseguir e chegar e atingir aqueles que são os nossos objetivos. Porque se nós olharmos para as nossas diferenças, vamos caminhar sozinhos e não vamos conseguir alcançar aquele que é o nosso objetivo comum. Muitas das coisas acontecem por conta do próprio governo, porque há muitas isenções na exploração dos recursos que muitas das vezes só beneficia algumas pessoas. Em particular, eu diria os líderes políticos é que são mais beneficiados em detrimento da própria comunidade, da própria população que precisa daqueles recursos, que precisa do seu bem-estar, a própria comunidade que preserva esses recursos. Eu tive a sorte de, quando estava a ocorrer o COP17, estava lá em Durban, fomos para lá, estava a acontecer uma conferência internacional das mulheres rurais, também ligadas à questão climática, e nós marchamos a pedir para que a situação fosse resolvida, a questão da responsabilização das grandes indústrias dos países ricos tinha que acontecer, e não só devia haver também a compensação da captura do carbono que eles fazem nos nossos países. E, por outro lado, são rios de dinheiros que eles têm, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque são eles que têm dinheiro, que financiam essas atividades. Então, nós, se não formos unidos, não vamos conseguir. Então, temos que ser muito mais unidos. Eles podem pensar que é um favor, mas nós, como comunidades, não é um favor, é um direito. Eles não estão a fazer ou não vão fazer um favor. É o nosso direito de eles poderem nos dar aquilo que é nosso, respeitar aquilo que é nosso, respeitar aquelas que são as nossas decisões e nos ouvir. Por isso nós temos que devem existir políticas inclusivas. Se existem se existem indígenas, existem os quilombos, então devem existir políticas inclusivas para que essas comunidades façam parte nos passos de tomada de decisão, para que eles também possam apresentar quais são as suas preocupações e o governo ter em conta aquelas preocupações que essas comunidades estão a apresentar. Já falei aqui da cumplicidade dos estados, dos governos com relação a essas questões. Portanto, nada para nós ser nós.
derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Marim, na revolta